O Edu Jardim dizendo que o Cruzeiro perdeu aí algumas... Ele quis dizer, tipo, alguns processos, né, que já estavam meio pré-estabelecidos, algumas maneiras aí como que os jogadores já desempenhavam com certa... até de maneira, às vezes, automática, né? O Cruzeiro estava encaixado, enfim, uma primeira parte do campeonato. O Jardim falou pra gente mais cedo na exclusiva e agora na entrevista coletiva também sobre essa pausa que pra ele não teve nenhum tipo de benefício. Como é que você observa isso, Edu? Essa necessidade da retomada é realmente um desafio, né, cara? Porque você dá férias pros caras e aí tem que retomar isso num espaço curto de tempo. E o caráter dos dois jogos agora, de hoje e o de domingo, não tem um nível de competição, né? Não é a mesma coisa de você jogar o duelo de Campeonato Brasileiro, mesmo que o adversário de domingo fosse o Grêmio, o adversário que o Cruzeiro vai pegar semana que vem, não é a mesma coisa, porque o jogo é completamente diferente, né, Edu? Cirilo, você já reparou quando você sai de férias, você fica 15 dias fora, quando você volta... Parece que eu desaprendi a falar. De vez em quando você embola umas palavrinhas, né? E no futebol não é diferente, cara. O atleta tava de férias, a musculatura tá presa, os processos que o Jardim fala são as funções em campo, às vezes já estava meio que automatizado uma ultrapassagem, um jogador, o olhar de um atleta para o outro e já sabe mais ou menos o que vai fazer, e você acaba perdendo isso com o tempo, parado, né? E para recuperar você precisa ali de algumas sessões de treinamento e de jogos, principalmente, né? Você precisa de ter um adversário para te trazer desconforto que às vezes no treino você não tem. E eu tô muito convicto do que eu falei logo que terminou o jogo. O Cruzeiro do Leonardo Jardim é uma equipe marcada pela intensidade, pelo jogo físico sem a bola. De pressionar a saída do adversário, de morder, de marcar, de perde a bola, pressiona novamente, sai com uma transição muito rápida quando recupera essa bola. Quando você está há 20 dias parado e menos de uma semana de treino, voltando dessas férias, o que você menos tem é intensidade, cara. A parte física ainda está gritando. Falei da musculatura mais presa. Então a marca do Cruzeiro do Leonardo Jardim, para essa volta de férias, ela ainda vai demorar um pouco a voltar. E o Jardim, os atletas do Cruzeiro vão precisar de treino, vão precisar de jogos. Talvez até na partida contra o Grêmio ainda demande mais tempo. Talvez não seja aquele Cruzeiro que parou para a Copa do Mundo de clubes. E isso vai valer para muitas equipes, não só o Cruzeiro. Isso vai valer para a maioria absoluta, que eu repito, os times que ficaram parados, eles vão precisar de recuperar ritmo, intensidade, o foco na competição, né, na temporada, no jogo. As equipes que estavam jogando a Copa do Mundo, muitas delas vão ter que recuperar a parte anímica, porque foram eliminadas. Outras vão ter que recuperar foco, porque fisicamente eles estarão no nível acima. Eu acho que tudo que a gente viu hoje em Cariacica, nesse amistoso Cruzeiro e Defensa, já era esperado. Talvez o Cruzeiro pudesse ter criado um pouco mais, finalizado, levado um pouco mais de perigo ao gol do Bolonha, depois do Reinate. Mas fato é que enfrentou um Defensa e Justiça que eu achei bastante organizadinho. Me parece que o Mariano Sosso vai dar um jeito nessa equipe para pelo menos fazer um segundo semestre melhor do que foi o primeiro. Mas eu acho que o Cruzeiro está absolutamente dentro da normalidade de um time que está voltando de férias. Domingo, dia 13, é o próximo desafio aí do Cruzeiro, valendo, né? Pelo Campeonato Brasileiro, 8h30 da noite no Mineirão contra a equipe do Grêmio. Cruzeiro vice-líder empatado com o Flamengo em pontos, 24 pontos para cada, e o saldo do Flamengo é superior. O Flamengo tem um jogo a menos também, importante destacar. Não jogou a rodada 12, duelo contra a equipe do Sport. E o Grêmio ocupa a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro, na Série A do Campeonato Brasileiro. Você falou dos times da Copa do Mundo de clubes que vão retomar. Tem o Botafogo, por exemplo, começando um novo trabalho, né? Mandou o treinador embora. Loucura, né, cara? Então é um recomeço lá, até bem mais doloroso, né? O Botafogo, ele começou um novo trabalho depois do estadual. Sim. Aí teve o Campeonato Brasileiro, agora a Copa do Mundo, ele vai ter que começar outro novo trabalho. De novo. É uma característica do Textor, né? Esse negócio de mudanças bruscas de treinador, muitas contratações na janela de meio de ano. O Botafogo é um candidato a brigar pelas conquistas, a melhorar no Campeonato Brasileiro, mas está um pouco distante, né? Ainda da turma da frente, vai ter que remar um pouquinho mais. Vamos ver até onde Palmeiras e Fluminense vão também. Amanhã essas definições, para saber se já voltam a jogar semana que vem pelo Brasileiro ou se vão ter uma pausa maior também. O Flamengo perdeu um dos seus melhores jogadores. Perdeu o Gerson. Compensação.
Trouxe o Jorginho. Trouxe o Jorginho agora para essa temporada pro meio campo, mas possivelmente vai contratar mais, porque o Pulgar machucou e vai perder bons meses aí na sequência. Enfim, é um novo campeonato que começa a partir de agora, né? O que foi feito até aqui, quase um terço do campeonato aí. A partir de agora, uma nova competição, um novo campeonato brasileiro. O que eu falo sempre no campeonato brasileiro por pontos corridos, Cirilo, no primeiro turno o importante é você estar próximo dos primeiros colocados. Não importa se você é o quarto, se você é o segundo, se você é o primeiro, se você é o sexto. Você tem que estar ali a 3, 4, 2. Se você for o líder, melhor ainda, né? Se você for vice-líder, como é o caso do Cruzeiro, com a mesma pontuação do Flamengo. Mas é manter uma pontuação próxima, não desgarrar. Aí quando vem o retorno, você entra na regressiva. Aí você começa a olhar a posição. Você não olha só para a pontuação. Não adianta você terminar o campeonato perto dos primeiros colocados. Você tem que estar entre os primeiros colocados, de preferência para quem briga pelo título, lá na frente. Então o Cruzeiro vai se mantendo ali na briga, no turno. É necessário que nessa volta de Campeonato Brasileiro nós temos 7 rodadas, né? Até a 19ª. Paramos na 12ª. É muito importante que o Cruzeiro se mantenha na briga. Para no retorno... Aí sim, aquele fôlego final. Cruzeiro que só vai ter, só entre aspas, 2 competições. Você citou aí Flamengo, você citou Palmeiras. Essa turma tem 3, né? Entre elas a Libertadores, que agora virou obsessão, né? Porque a Libertadores é que te leva pro Mundial. Você pega o Fluminense aí com milhões e milhões na conta. Mais de 200 milhões. Eu acho, se eu não me engano. O Fluminense simplesmente pagou a folha do ano inteiro. Com a premiação. Se não entrar mais dinheiro nenhum o resto do ano no Fluminense, ele fica no 0-0. Tá tudo certo. Ele paga toda a sua folha só com a premiação do Campeonato Mundial. Então a Libertadores, ela já era a menina dos olhos de todos os clubes da América do Sul. Agora então, ela virou a menina, a senhora, tudo dos olhos dos clubes, porque ela leva para uma competição que te dá uma fortuna em termos de premiação. E então, o Jardim disse mais cedo na entrevista aqui a Itatiaia que o objetivo é estar na Libertadores do ano que vem. Eu acho que tem que ser esse, porque se o seu objetivo é G4, automaticamente você está perto da liderança. E ali na frente você pode pensar mais alto. Mas eu acho que o Cruzeiro está certo, é o planejamento, e estar na Copa Libertadores e precisa ser a obsessão de todos os grandes clubes hoje do futebol brasileiro. Porque eu repito, Cirilo, todo time do Brasil que for para a Copa do Mundo, ele vai ter uma receita muito diferente das dos outros. E o brasileiro, o time brasileiro, ele quase que necessariamente ele irá à Copa do Mundo se for campeão. Porque por ranking eu acho que vai ser muito difícil termos um brasileiro. Porque os brasileiros estão sempre disputando as finais da Libertadores. Raramente vai ter um time de fora ganhando uma Libertadores. É isso que tá rolando aqui na América do Sul, desde que rolou pela primeira vez a final única, né? De jogo único, sempre brasileiro ganhando aí a Copa Libertadores da América. Ô Edu, pra domingo, o que deu a entender é que vai ser um Cruzeiro com mais cara de time que vai jogar contra o Grêmio. Aí sem essas alterações que fez hoje. Hoje ele colocou desde o começo o Gamarra para jogar, o Cauã jogou na lateral esquerda, no ataque também teve mudança com o Kenji, com o Bolassi. Para domingo, contra a equipe do Banfield, jogo que vamos transmitir com imagens também no YouTube, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte, deve ser um Cruzeiro com mais cara de time titular pro jogo contra o Grêmio. É a opção correta realmente, Edu? Rodar mais hoje no fim de semana, dar mais minutos para quem vai jogar na semana seguinte, 7 dias depois? Porque no final de semana você já vai ter tido ali meia hora, 45 minutos, em alguns casos, na maioria dos casos, né, 45 minutos para os atletas, para outros menos, no caso do Lautaro e do Aragão, mas enfim, para a maioria 45 minutos jogados. Soltou a musculatura, domingo você já faz um amistoso, põe a turma para jogar 60 minutos, vamos dizer. E fazendo as alterações, ele falou aí de 12 a 15 jogadores que jogam mais, esses certamente irão jogar contra o Banfield mais tempo, maior parte de minutos, e certamente na hora que estiver acabando o jogo contra o Banfield no domingo, teremos mais reservas em campo. Mas eu acho que o Leonardo Jardim planejou muito bem. Metade de um tempo, metade do time titular, metade do outro tempo, metade do outro time titular, e o Cruzeiro agora no final de semana tendo mais titulares por mais minutos para estar melhor, estar mais bem preparado para o jogo de reestreia do Campeonato Brasileiro.